Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês no nosso curso de gramática. Estamos no módulo de interpretação de texto, vamos falar hoje sobre paráfrase. Nesse momento vamos falar sobre paráfrase. O que é a paráfrase? Grosso modo, paráfrase é a reescritura de uma ideia com uma forma diferente. Ou seja, eu reproduzo as mesmas ideias, tá? O mesmo conteúdo, só que alterando as palavras com que eu falo isso, alterando a ordem da oração, passando a oração para a voz passiva. Essa é a principal técnica, é o principal recurso empregado pelo examinador na hora de construir questões, porque as questões sempre são construídas de maneira assertiva. Então não importa se eu tenho uma alternativa só certa e errada sobre o texto, ou então se eu tenho 5 alternativas, o que é feito sempre é o seguinte: ele constrói 5 afirmativas a partir do texto e a partir daí altera a ordem e a informação. Assim que se constrói a alternativa errada, produzindo e desviando a partir do que é certo. Sabendo desse recurso, nós também vamos encontrar questões que trabalham diretamente isso daí, cujo conteúdo muitas vezes não fala sobre paráfrase, simplesmente diz qual das informações abaixo corresponde ao texto, e você vai lendo fragmentos e vai procurar o quê? Entender a partir do texto aquilo que ele está dizendo. Então vamos ver um exemplo aqui, dentro do nosso conteúdo, de como trabalhar a relação da paráfrase, já que não importa como a informação vem, ela sempre tem uma estrutura básica, que é o sujeito, o verbo e os seus complementos, ou, na lógica, quem manda, quem obedece o resto. Mesmo que você construa essa informação com dados simples, você pode, através da verificação deles, perceber se houve alteração do texto dentro da alternativa. Vamos ver isso aí funcionando? Olha só. Então, primeiro, conceito de paráfrase é o texto reescrito de formas diversas, mantendo o sentido. Então, uma questão aqui construída para vocês, eu quero que você perceba o seguinte. Então, ele coloca assim, ó: assinale a opção que mantém o mesmo sentido do trecho sublinhado. Deixa eu só ajeitar minha caneta aqui, eu vou voltar, vou caminhar e vou botar minha caneta para funcionar. Pronto, olha aqui. Então, de novo, assinale a opção que mantém o mesmo sentido do trecho sublinhado a seguir. Uma das grandes dificuldades operacionais encontradas em planos de estabilização é o conflito entre perdedores e ganhadores. Agora vem a parte importante. Às vezes reais, outras fictícios. Estes conflitos geram confrontos e polêmicas que com frequência podem pressionar os formuladores da política de estabilização a tomar decisões erradas e, com isso, comprometer o sucesso das estratégias anti-inflacionárias. Então, o que nós vamos fazer agora para poder conhecer um pouquinho essa relação? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos marcar, com marca-texto, quais são os verbos. É lógico que na prova você vai o quê? Circular os verbos. Então, olha só, às vezes reais, outras fictícias, estes conflitos geram confrontos e polêmicas que com frequência podem pressionar os formuladores da política de estabilização a tomar decisões erradas e, com isso, comprometer o sucesso das estratégias anti-inflacionárias. Então, nós vamos ver agora o seguinte: quem faz o que dentro dessa estrutura? Então, nosso primeiro verbo é o gerar, tá? É o primeiro verbo nosso, é o gerar. Então, tá aqui. Então, às vezes, reais, outras fictícias, esses conflitos geram. Então, conflitos geram alguma coisa. Então, vamos lá. Conflitos geram. Então, eu sei essa primeira estrutura. Quem gera, gera algo. Gera o quê? Confrontos e polêmicas. Então, confrontos e polêmicas. Tá certo? Então, geram confrontos e polêmicas. Muito bem. Agora eu vou para o meu próximo verbo. Podem pressionar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Quem que pode pressionar alguma coisa? Você vai me dizer, são os confrontos e polêmicas que com frequência podem pressionar. Ótimo. Então aqui eu tenho uma sequência. Não precisaria ser assim.
eu poderia construir embaixo um do outro cada uma dessas relações. Então, confrontos e polêmicas podem pressionar, tá? Então, ó, esse faz isso, esse faz isso. Pessoal, quem pressiona, pressiona algo. Pressiona quem? Os formuladores. Então, os formuladores. Então, são os formuladores. Muito bem. Se são os formuladores, dentro dessa estrutura, formuladores, tá? O que nós sabemos agora? Que conflitos geram confrontos e polêmicas podem pressionar os formuladores. Vamos pegar o nosso próximo verbo, que é tomar? Tá bom. Quem que vai tomar decisão aqui? Os próprios formuladores da política de estabilização. Então, os formuladores é que vão o quê? Vamos melhorar isso. Eles vão tomar. Quem toma, toma algo. Toma o quê? Decisões erradas. Eles vão tomar decisões. Vou melhorar isso. Eles vão tomar decisões erradas. Então, olha só, os formuladores tomam decisões erradas. E depois, o verbo comprometer. Quem que vai comprometer? As decisões erradas é que vão comprometer o sucesso. Então, decisões erradas, olha só, vão comprometer o sucesso. Então, quem compromete algo. E acabou. Então, vejam só, o que nós temos aqui, tanto construído no texto como na nossa estrutura. Nós sabemos que conflitos geram confrontos, confrontos podem pressionar os formuladores tomam decisões erradas, as decisões erradas comprometem o sucesso. As alternativas que não satisfizerem essa condição é que estão erradas. Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar vendo. Na alternativa A, estes conflitos, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui, ó, embaixo, tá? E vou apagando na sequência, porque eu quero fazer com que você veja. Então, ó, estes conflitos, tá aqui, né? Geram, tá aqui, confronto, eu falo assim, ó, esses conflitos reais ou fictícios geram confrontos e polêmicas. Então, bateu. Esses conflitos geram confrontos e polêmicas. Bateu. Confrontos e polêmicas. Tá? Que, frequentemente, podem pressionar os formuladores. Tá aqui, ó. Podem pressionar os formuladores da política de estabilização a tomar decisões erradas. Olha só. A tomar decisões erradas. Bateu, tá? Sem comprometer o sucesso. Aí ele colocou o sem aqui no meio, sendo que a gente sabe que o quê? As decisões vão comprometer o sucesso. Então, falhou dentro desse contexto a estrutura que ele queria, essa nossa alternativa aqui está errada. Vamos para a alternativa B, mudando a cor. Ó, o sucesso das estratégias anti-inflacionárias pode ficar comprometido. Então, ele começou de trás para frente. Olha só. O sucesso pode ficar comprometido, tudo bem, tá? Se pressionados por conflitos. Minha gente, olha só o pressionado. E olha o conflito aqui. Ó. Perceberam que conflito gera confronto e polêmica? Conflito não pressiona. Se conflito não pressiona, nada pode ser pressionado por conflito.
Então, pressionado por conflito, está errado. Tá bom? Ele errou aqui. Vamos para a próxima. Tá? Na próxima, veja, nós temos a nossa relação. O que ele coloca aqui? Ó? Vamos manter a cor porque mudou de página. Os conflitos reais ou fictícios podem pressionar os formuladores. Vamos ver se conflito pode pressionar o formulador? Olha só, conflito gera confronto. Então, conflito não pressiona. Então, quando ele fala isso daqui, ó, conflitos podem pressionar os formuladores, está tudo errado. Vamos mudar a nossa cor agora. Vamos de novo para vermelho. Para vermelha, não. Eu vou para azul, que assim combina lá. Ó, o sucesso das estratégias anti-inflacionárias pode ficar comprometido. Então, vamos vendo? Ó, o sucesso pode ficar comprometido. Se compromete o sucesso fica comprometido. Se os formuladores da política de estabilização pressionados por confrontos e polêmicas. Vamos ver se os formuladores são pressionados por confrontos e polêmicas? Olha só, os formuladores pressionados por confrontos e polêmicas. Perfeito. Tá? Decorrente de conflito. Então, vamos ver. O conflito não gera o confronto, então confronto é decorrente de conflito. Beleza. Tá? E aí quem? Se os formuladores pressionados, se os formuladores tomarem decisões erradas. Vamos ver se bate. Se os formuladores tomarem decisões erradas. Olha só o que aconteceu. Tudo certinho nessa daqui. Tá? Vamos ver a última. A última vamos fazer com laranjinha. Ó, os formuladores da política de estabilização podem tomar decisões erradas. Então, vamos lá. Ó. Os formuladores podem tomar decisões erradas. Tá? Beleza. Se os conflitos gerados por confrontos, vamos ver se é isso daí. Pessoal, conflito gera confronto. Não é gerado, não é o contrário. Então, o que nós temos? Essa alternativa que está errado, porque o conflito não é gerado por confronto. Conflito gera confronto. Então, aí é que nós temos a importância de fazer o trabalho acompanhado da estrutura, ou seja, seguindo o padrão, seguindo as estruturas que devem ser construídas. Tá certo? Importante você entender que paráfrase é uma técnica, tá bom? E que nem sempre vai ser apresentada com esse nome, mas sempre vai ser um dos recursos utilizados pelo examinador para construir as questões. Então você tem sempre de se organizar na informação do texto, ou então, ao contrário, você tem de se organizar na informação da própria alternativa e fazer aquilo que nós fizemos, porque às vezes um texto é muito grande, você tem de ver as informações e perceber, realmente isso faz aquilo que ele está dizendo está ali representado? Você vai até o texto e confirma, porque muitas vezes as informações vão ser adulteradas justamente para que a alternativa esteja o quê? Incorreta. Então, fazendo isso, é certeza de que você vai ter o quê? Um bom resultado em quase todo tipo de questão de interpretação de texto que fala sobre ideias gerais sobre o texto ou então sobre parágrafos em particular. Tá certo? Voltamos então depois com mais técnicas de interpretação de texto. Até mais.